E aí, galera do YouTube, na sequência das nossas aulas, a gente continua então direito constitucional narrado. Vamos lá, artigo por artigo, direito administrativo, nós estávamos vendo com os senhores na última aula. O artigo 37, ele inicia o capítulo da administração pública no Brasil, na Constituição Federal. E, em síntese, está no artigo 37 ao artigo 41. Vamos lá na sequência, então, administração pública. Nós já estamos trabalhando já com a lei de responsabilidade já das estatais, lei 13.303 de junho agora, 30 de junho de 2016. Então, vocês estarão conosco aí vendo a doutrina e jurisprudência mais atual no momento. A gente segue então, lembrando da aula passada o conceito do professor Eli Lopes Meireles, que eu faço questão de mostrar. Por quê? Porque ele, professor Eli Lopes Meireles, ainda cai, despenca em concursos públicos. Razão pela qual indico o livro ainda, apesar do saudoso professor Eli Lopes Meireles. Ele diz o seguinte, ele e também indico da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, entre outros, evidentemente. Existem vários excelentes doutrinadores, mas são doutrinadores mais que caem em concurso, que é o que interessa para nós. Conjunto harmônico, diz o professor Eli Lopes Meireles. Conjunto harmônico de princípios, olha só a importância dos princípios jurídicos que regem órgãos. Vamos colocar aí algumas observações. Órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar, concreta, direta e indiretamente, os fins desejados pelo Estado. A finalidade tem que ser sempre a predominância do princípio do interesse público sobre o particular. O princípio da supremacia do interesse público em detrimento dos interesses particulares. É assim que deve ser regida a administração pública, galera. Vamos lá na sequência, então. Órgãos, agentes e atividades. Esses termos, lá no final, nas lâminas, eu vou mostrar para vocês o conceito de cada um deles, porque é fundamental que vocês saibam. Vamos lá. Já no texto da Constituição Federal, que é amarelo, e em preto é o texto constitucional, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos seguintes princípios. Limpe, com eficiência. Lembra que nós brincávamos na aula passada? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também o seguinte. Agora a gente segue na sequência. Aqui, lembrando a lâmina da aula passada também, as pessoas jurídicas de direito público, administração direta e indireta, muita gente se confunde aqui. Poder executivo tem que ver os três níveis, funções. Função executiva, função legiferante e função jurisdicional. Tá? E as suas respectivas, os seus respectivos órgãos, na administração pública direta e daí indireta, nos níveis federais, estaduais, Distrito Federal e municipais. Ok? Aqui a gente só está colocando os Estados membros também, a União, só para a gente relembrar, né? Poder Executivo, Governadoria, Secretarias, são órgãos públicos. A gente vai ver que eles não têm personalidade jurídica, são desprovidos de personalidade jurídica. Quem tem a personalidade jurídica é o ente, aí Estado membro, por exemplo, no caso aí da administração pública direta. Na sequência aí, galera, municípios. Tá? Lembrando só, cuidado que no judiciário, evidentemente, nós não temos aí, não existe judiciário municipal. Vamos dar uma olhadinha agora nas súmulas de jurisprudência que diz respeito já ao caput do artigo 37. Vamos lá, relativo sempre ao artigo sob comentário. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, por afinidade, até o terceiro grau, se tiver pequena letra, eu estou ditando. Inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, vocês já sabem o que é, né? Administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, compreende o ajuste mediante designações recíprocas. Súmula vinculante 13 está falando sobre o quê? Sobre o nepotismo, que é a indicação de parentes, etc. Tá? Viola a Constituição Federal. Então você não pode nomear, se você for um agente público, nomear parentes, etc., para
ocupar cargos públicos com concurso ou sem. Vamos lá, súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, não cabe RE por contrariedade ao princípio constitucional de legalidade quando a sua verificação pressupõe rever a interpretação dada às normas infraconstitucionais por decisão recorrida. Então é uma súmula importante do STF que diz respeito aí também aos comentários do caput do artigo 37. Súmula importantíssima, galera. Súmula 473, ela simplesmente distingue a chamada anulação e a revogação dos atos administrativos. Então diz o texto sumular: a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Tá? Na verdade é deve, tá? Fala que é pode, como se fosse uma possibilidade. Não. A administração pública, se tiver uma ilegalidade, deve. Essa é a correção que eu faço na súmula do STF. Porque deles não se originam direitos. Ok, efeito, declarou nulidade, efeito ex tunc, retorna. Tunc, torna. Lembra? Tunc, torna, volta, para tudo. Ou revogá-los. A questão do conceito é de revogabilidade. Por motivo de conveniência e oportunidade. Os atos discricionários, né? É uma discricionalidade da administração pública. Se for o ato, apesar de legal, se ele for inconveniente ou inoportuno, a administração pública pode revogar. Isso cai, despenca em concurso. Diferença de anulação e revogabilidade dos atos administrativos. Respeitados os direitos, evidentemente, adquiridos, ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. O Poder Judiciário está sempre de portas abertas a eventuais ilegalidades. Mais uma jurisprudência do STF, agora de 2010, recente, a administração pública tem o direito de anular seus próprios atos, quando ilegais, ou revogá-los por motivos de deconveniência e oportunidade. Súmulas 343, 473, que nós já falamos, do STF, o prazo decadencial estabelecido no artigo 54 da Lei 9784, que vai falar do processo administrativo federal, conta-se a partir da sua vigência, vedada a aplicação retroativa do preceito para limitar a liberdade da administração pública. Então, um julgado recente que a gente trouxe para vocês. Mais uma súmula 346, que também diz respeito ao caput do 37, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. A gente sabe que a doutrina vem e critica muito, porque ela deve, na verdade, declarar o ato se for nulo, né? Evidentemente. Mais uma jurisprudência, novo inquérito, publicidade, norteia a administração pública, gênero, princípio da publicidade, no que se desabre na busca da eficiência, ante o acompanhamento pela sociedade, estando em jogo os valores, há de ser observado no coletivo, em detrimento até mesmo do individual. É o princípio da publicidade aí, dos atos administrativos, da gerência estatal. HC 102, 819, relator ministro Marco Aurélio, no julgado de 2011. Vamos decodificar agora o artigo 37 de novo, lembrando, o limpe com eficiência, e aqui eu já sigo na sequência, inciso primeiro, importantíssimo. Os cargos, empregos e funções públicas. É importantíssimo que a gente aponte a diferença de cargo, o que é o emprego público. Aí nas próximas aulas eu já vou falar para vocês. Função pública. Então lá diz o texto constitucional. Esses primeiros cargos, empregos, funções públicas são acessíveis a quem? São acessíveis aos brasileiros que preenchem o quê? Os requisitos estabelecidos em lei. Assim como aos estrangeiros, sempre cai essa pergunta em prova, né? E os estrangeiros? Também estendido, ou são estendidos os direitos previstos no texto constitucional? Sim, dependendo, evidentemente, na forma da lei. É uma redação da reforma da Emenda Constitucional 19, que trouxe a reforma administrativa de 1998, galera. Mais uma súmula 666, meu Deus do céu, 31 de outubro já foi, hein? Só por lei, vamos lá, se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Deve estar previsto em lei, segundo a súmula 666 do Supremo Tribunal Federal, galera. Mais uma, a súmula 14, não é admissível por ato administrativo restringir em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Todos esses nomes técnicos, evidentemente, eu estou falando como se fosse o primeiro dia de aula. Cargo público, função pública, órgão público, tudo isso nós vamos destrinchar para vocês, nomeando e dando o conceito que é importante.
Finalizando aí, conceitos então introdutórios agora, finalizando, passou um pouquinho dos 10 minutos, em conceitos introdutórios. O cargo público, o que é? É indicado em doutrina como sendo o locus, é o local, em um lugar, né, que é criado no órgão. O cargo é provido por agentes. O doutrinador é o Márcio Fernando Elias Rosa, das Sinopses Jurídicas, página 54 da obra dele. Diz que cargo público pode ser entendido como uma unidade de atribuições e responsabilidades cometidas a um agente público. Então já vimos o que é cargo público. O que é órgão? Corresponde a um centro de competência. Lembra que eu falei na primeira lâmina ou na segunda? Órgão é elemento despersonalizado, não tem personalidade jurídica. Fechando aí, para finalizar a aula, questão de concurso, galera. Todo final dos 10 minutos, uma questãozinha de concurso, provas da OAB e concursos públicos. No caso aqui, Procurador de Estado 2008, Banca CESP. Questão 8, o princípio da eficiência, lá, princípios administrativos, é o que cai em concurso. A gente está dando a aula, dando doutrina, jurisprudência e agora na prática como cai. O princípio da eficiência, introduzido expressamente no texto constitucional e na denominada reforma administrativa, traduz a ideia de uma administração, vamos lá, vamos pensar, descentralizada, B, informatizada, essa já, né, tira, moderna, não, legalizada, não, gerencial, gabarito, letra E, gerencial, já que se preocupa aí com os resultados e produtividade, combatendo, evidentemente, a ineficiência estatal. Daqui 10 minutos a gente se vê.